Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje, sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e eu acredito que a coisa mais importante para a gente tratar nesse momento é exatamente sobre o substitutivo ao projeto de lei da reforma tributária, né, que já causou muito alarde no mercado lá atrás, em junho mais ou menos, quando saiu aquela primeira versão e agora o Celso Sabino acabou colocando a nova versão com algumas modificações que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então curte o vídeo, se inscreve no canal, depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, como vocês sabem, né, como eu gosto de fazer, eu gosto de ficar mostrando as coisas para vocês. Então, algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam muito, porque a gente acaba mostrando aqui na tela para vocês o que está acontecendo. Então, eu já vou compartilhar aqui a minha tela agora. E a gente já tem aqui o substitutivo ao projeto de lei número 2337. Esse substitutivo já foi consolidado agora no dia 3 de agosto. Eu estou gravando no dia 4 de agosto e espero que não mude nada até o dia que o vídeo for ao ar, né? E a gente tem algumas coisas que se mantiveram, algumas coisas que mudaram e a gente vai dar uma olhada agora em cada uma delas. Então, primeira coisa aqui, ó, a incidência de imposto de renda na alíquota de 20% prevista no artigo, ela se mantém a partir de 1º de janeiro de 2022. Tá? Então, qualquer dividendo pago a partir do ano que vem já vai ter essa alíquota de 20%, ele deixa de ser isento caso essa proposta passe. A gente tem aqui algumas questões que são interessantes, né? A gente tem aqui, por exemplo, na hipótese do beneficiário pessoa jurídica domiciliada no país, o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza retido na forma deste artigo sobre os lucros de dividendos que receber poderá ser compensada com o imposto a ser retido nas distribuições de seus próprios lucros ou dividendos. Então pensa, por exemplo, na Itaúsa. Ela recebe o dividendo do Itaú, ela é domiciliada no país, o Itaú é domiciliado no país também, então ela recebe lá 9 bilhões de reais do Itaú de dividendos, por exemplo. Então ela não vai receber 9 bilhões, ela vai receber 7,2 porque vai ser tributado 20%. Então ela vai ter um dinheiro menor para distribuir. Em compensação, ela pode compensar com o imposto a ser retido nas distribuições de seus próprios lucros. Então quer dizer, esse 1,8 bilhão que ela já pagou pro Itaú, na hora que ela distribui, ela pode abater esse valor. Então é como se ela não pagasse duas vezes, tá? Então acaba que as holdings elas estão aí, elas não são bitributadas, tá? Esse que é o grande ponto. Então essa é uma coisa que é importante a gente falar, tá? Vamos lá, outra questão aqui que é importante. Aquela questão dos 20 mil reais aqui, né, que é isento, que trouxe algumas dúvidas no passado. Só vai ser até 20 mil reais isento ao mês para empresas que distribuem lucros, né, e dividendos que têm uma receita menor do que 4,8 milhões. Tá? Então isso aqui são para empresas pequenas e microempresas, então não tem nada a ver com bolsa de valores. Inclusive, para quem tem uma empresa desse tipo que distribui até 20 mil reais ao mês por beneficiário, precisa entender que aqui embaixo, logo no parágrafo seguinte, fala que cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos será considerado conjunto de beneficiários. Quer dizer, você não pode distribuir 20 mil para você, 20 mil para o filho, 20 mil para a mulher, 20 mil para outro filho, para conseguir burlar a lei, né? Bom, uma outra questão aqui que eu acho que é interessante também, né, é que eu tinha dado uma ideia, né? Eu tinha dado uma ideia para alguns RIs, inclusive, que eu falei assim: bom, já que dividendos eles vão passar a ser tributados, por que não
fazer a distribuição via restituição de capital, amortização, e aí, depois que você tem o lucro, você pega e incorpora esse valor ao capital social. No fundo é a mesma coisa, você iria distribuir da mesma forma, só que você continuaria isento porque você está amortizando e não distribuindo dividendos. E aqui já está corrigido, né? O Sabino já colocou aqui o seguinte, que você vai nos 5 anos anteriores à data de incorporação dos lucros ou das reservas, a pessoa jurídica restituir capital ao titular. Então, quer dizer, se ela restituir o capital titular nos últimos 5 anos e ela aumenta esse capital, você não tem aí, você tem algumas questões que você não consegue tributar, tá? Você só pode tributar a diferença. Então você não consegue fazer essa estratégia que a gente falou. Tá? Então, quer dizer, se a empresa restituir capital, ok, ela pode restituir. Só que na hora que ela incorporar de novo e ela distribuir, ela vai ser cobrada daquele valor lá anterior. Tá? E a mesma coisa ao contrário, né? Que a empresa poderia fazer o oposto. Ela poderia primeiro incorporar os lucros e depois restituir o valor. E aí sairia isento. Nesse caso, a mesma coisa. Até o montante do valor capitalizado também vai ser sujeito. Então, para a empresa conseguir fazer isso, ela teria que ficar talvez 5 anos sem pagar dividendo, incorporar esses lucros por 5 anos e restituir só depois. E depois, daqui a 5 anos, começar a restituir o valor de 5 anos antes. Então fica muito mais difícil, né? A gente já vê aqui que já tem essa mudança também. Bom, uma outra questão aqui que é legal da gente ver, sim, esse artigo daqui me chamou muita atenção. O artigo 10b. Os lucros ou dividendos pagos em decorrência dos valores mobiliários integrantes das carteiras de fundos de investimento autorizados pela CVM sujeitam-se ao imposto de renda na fonte referido no artigo 10A. O artigo 10A é aquele que fala de 20%, só que na alíquota de 5,88%. Aqui chama atenção duas coisas. Tá? Primeiro, você investe num fundo de investimento em ações, por exemplo, ele recebe dividendo. Então, ele não vai pagar 20%. Ele só vai ser tributado em 5,88%. Então, olha só que bacana, né? Você compra a Taesa. A Taesa distribuiu R$3 por ano de dividendo. R$3 no último ano, vamos imaginar. Você vai receber R$2,40. Agora, o fundo de investimento de ações, ele vai receber R$2,82, né? Menos 6% aqui, para facilitar a conta. Tá? Então, ele vai acabar recebendo muito mais. E dentro ali, quando ele fica comprando e vendendo ação, ele não paga também os valores. Então, até que ponto essa diferença de dividendo não vai compensar, talvez, investir diretamente via fundo de investimento em ações. Tá? Isso é algo que a gente vai precisar estudar ao longo do tempo, mas assim, pode ser que uma migração para a carteira Z, por exemplo, faça sentido. Tá? Ou ter uma parcela do capital um pouco maior via fundos, se isso realmente passar. Por quê? Porque a alíquota de fundos vai ficar muito menor do que a alíquota de ações diretamente. Agora, tem uma outra coisa que eu já pensei. Né? Aqui fala sobre fundos de investimentos autorizados pela CVM, independentemente da classificação do fundo de investimento. Será que clube de investimento vale? Porque se clube de investimento valer, você pode juntar, por exemplo, com a tua família, porque um clube de investimento tem que ter entre 3 e 50 pessoas. Né? E a pessoa que tem mais cotas tem que ter no máximo 40%. E aí você, o que você faz? Você começa a comprar e vender dentro do clube de investimento, que aí você paga só 5,88% ao invés de pagar 20%. Então, se clube de investimento valer, vai acabar sendo uma bela saída para as pessoas físicas que tiverem pelo menos algum dinheiro, né? Aquelas pessoas que já passaram ali de uns 300, 400, 500 mil reais, migrarem para um clube de investimento sabendo que vai precisar juntar aí mais algumas pessoas. Vai ter que ter umas 3, 4, 5 pessoas aí, tá? O mínimo é 3 no caso. Uma das grandes vantagens do clube de investimento é assim, não estou gostando do Itaú, acho que eu quero ir para o Bradesco. Você vende Itaú,
compra Bradesco, se você tiver lucro do Itaú, você não paga imposto. A pessoa física teria que pagar imposto. Então essa é uma vantagem do clube de investimento. O clube de investimento, assim como o fundo de investimento, você só paga imposto no resgate. Então, se valer a pena, se esse artigo 10b contar para clube de investimento, as pessoas que tiverem um valor aí um pouquinho expressivo já vai valer a pena virar clube, ao invés de investir diretamente na pessoa física. Então pode acabar sendo uma saída e vai muito em linha com o que a gente vê no exterior, né? Uma pessoa que já tem um valor ali mais de 60 mil dólares no exterior, às vezes já prefere montar uma trust. Por exemplo, esse valor varia um pouquinho, né? O que cada um diz, mas já acaba montando uma trust que funciona mais ou menos igual. Você reduz o teu valor. Bom, vamos passar aqui para outras partes dessa... Agora eu vou pular um pouquinho aqui, tá? A distribuição disfarçada de lucros acho que não compensa a gente falar nesse vídeo, tá? E dos pagamentos sem causa ou beneficiário não identificado também não. E aqui a gente vai para a alíquota do imposto sobre a renda de qualquer natureza das pessoas jurídicas. Aqui tem uma coisa que é interessante, né? A primeira parte, né, o primeiro texto da lei, ele foi muito mal feito nesse sentido, porque ele previa uma redução do imposto de renda da pessoa jurídica só de 5%. E aí 5%... caía de 34% para 29%, somando contribuição social sobre lucro líquido, e ficava muito baixo. Eu mesmo, nos meus relatórios lá do Indicações, fui mostrando ação por ação como quase nenhuma delas acabava ganhando. Né? Inclusive a Raizen agora, por exemplo, faria sentido. Por exemplo, aquela lei anterior, ela ganharia, por exemplo, com a lei antiga, e com essa nova ganha mais ainda. Então, a gente tem aqui uma questão. Mudaram 5% para 7,5% já de imediato, né? Então já vai entrar 7,5%. Então aqui a gente já cai aquele 34% para 26,5%, quer dizer, vai ser 17,5% de imposto de renda pessoa jurídica, mais 9% de contribuição social sobre o lucro líquido, só que a partir de 1º de janeiro de 2022, pode ser que ainda seja mais 2,5%, quer dizer, caia 10%. Quando? Se a arrecadação da União, nos períodos de 12 meses encerrado em outubro do ano de 2021, for maior do que outubro do ano de 2019, corrigido pelo IPCA. Claro que corrigido pelo IPCA desse ano, o IPCA subiu aí 8% mais ou menos. Né? E no ano passado também não foi baixo. Então, teria que subir aí uns 13%, 14% em relação a outubro de 2019 para subir mais esses 2,5%. Quer dizer, para reduzir mais esses 2,5%. A ideia é ficar neutro aqui, tá? E por que fizeram isso aqui? Para tentar não tirar muito dinheiro de estados e municípios, porque parte do imposto de renda pessoa jurídica acaba indo para os estados e municípios. Os estados e municípios, obviamente, não gostaram, eles preferiam que saísse da contribuição social sobre o lucro líquido, porque a CSLL é um imposto que vai todo para o governo federal, enquanto o imposto de renda pessoa jurídica é dividido em estados e municípios. Se saísse tudo da contribuição social sobre o lucro líquido, a parcela dos estados e municípios estaria mantida, ela não teria redução, né? Mas, da forma como está aqui, é o que saiu aqui no substitutivo. E 1º de janeiro de 2023, de forma análoga, né, mais 2,5%, se a receita de até outubro do ano de 2022, né, 12 meses, começando em novembro de 2021, até outubro do ano de 2022, for maior do que o outubro do ano de 2019, corrigido pelo IPCA. Aqui eu queria aproveitar para falar o seguinte: na minha visão existe um conflito de interesse claro. Por quê? Porque o governo, em tese, ele não vai querer baixar o imposto. Ele quer que seja a alíquota 7,5% a redução. Ele não quer que caia para 12,5%. Então, a ideia do governo talvez seja manter a inflação um pouquinho mais alta por um tempo, porque aí fica mais difícil um pouco chegar nessa arrecadação. Entendeu? Não seria errado pensar dessa forma. Na minha visão, existe um conflito de interesse aqui, claro. E outra coisa também é o seguinte: depois não fala se vai se manter essa redução para frente
ou não. Então, quer dizer, na minha visão, a redução é de 7,5%. Esse 10% e 12,5% são só nesses 2 anos. Depois voltaria para 7,5%. Pelo menos não fala nada sobre 2024 para frente, tá? Isso aqui é uma das questões que são mais complexas e que mais estão travando essa reforma tributária, porque você está taxando o dividendo de um lado, mas a contrapartida está muito pequena nas empresas. Então, se for uma queda só para 7,5%, a gente ainda vai ver muitas empresas que não vai valer a pena, até porque vai acabar aquele desconto que já existe ali na alíquota efetiva do juro sobre capital próprio. Poucas são as empresas que têm alíquota efetiva superior a 26,5%. Para vocês terem uma ideia de todo o estudo que eu fiz lá no relatório do Dicações, eu falei sobre a Raizen, outra que tem alíquota normalmente superior é a Fleury, por exemplo, mas são poucas as empresas que vão se beneficiar dessa forma. Vamos passar aqui para outros assuntos que sejam interessantes também. Bom, aqui a gente passa para obrigatoriedade ao lucro real. Né? A obrigatoriedade ao lucro real, no texto original, falava sobre as empresas SPEs imobiliárias que estavam dentro das incorporadoras e dos shoppings. Isso aqui traria um problema grande. Isso saiu. Vocês vão ver aqui que na nova redação só tem as empresas que explorem as atividades de securitização de créditos. Tá? Então isso aqui já beneficia muito a parte do setor de construção civil, principalmente aquelas que alugam imóveis, tá? Ou também os shoppings, que tem, assim, é uma holding que tem vários shoppings que são CNPJs diferentes, então também ajuda bastante. Agora, explorem as atividades de securitização de créditos, a gente vai começar a ver securitizadora, né, que emite CRI, por exemplo, que vai acabar precisando de um spread maior, porque vai aumentar o imposto delas. Então eu não duvido que caia um pouquinho os valores dos CRIs que estão dentro, por exemplo, de carteira de fundo imobiliário de recebíveis. Tá, nada tão importante assim, mas é importante a gente ter uma noção que deve ter algum impacto. Aplicações em fundos de investimento. Pelo que eu entendi aqui, aquela parcela de toda a renda fixa 15%, ela não existe mais, tá? Ela deve continuar como está atualmente, porque chega a falar sobre, em alguns momentos aqui, sobre incidirá a alíquota de 20% no Come Cotas, se o resgate ocorrer no prazo de até 6 meses. Não, mudou, não é mais tudo 15%, vai ser 15% e 20%, por exemplo. Então, a gente tem aqui algumas situações que mudaram e pioraram aqui para a renda fixa, porque o último estava muito bom para investir em renda fixa e não investir em renda variável. Então piorou aqui alguma coisinha. E outra coisa também que é interessante a gente falar é o seguinte: vocês viram lá que eles melhoraram o para fundo de investimento em ação. Né, a gente viu ali que os dividendos que forem recebidos pelo fundo de investimento em ação vai pagar só 5,88%. Em compensação, o patrimônio líquido desses fundos tem que ser no mínimo 75% de ações negociadas no mercado à vista de bolsa de valores ou entidades assemelhadas ou ativos equiparados. Tá? Então, esse cálculo aqui anterior era 2/3, virou 3/4. Então, a partir de agora, ok, você vai pagar menos, mas em compensação você tem que estar mais exposto à bolsa. É claro que os fundos, eles conseguem, operando comprado e vendido, manter essa posição de forma melhor, mas eles vão ter que passar a usar um pouquinho de alavancagem para conseguir fazer isso, ou senão eles vão acabar oscilando mais também. Então, né, fala o pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Então melhorou de um lado, mas piorou do outro aqui. Bom, muitos dos fundos que a gente acompanha, que são long only, etc., normalmente eles não têm, né, uma carteira ali de renda fixa superior a 25% esperando a alocação. Então não acho que vai ter tanto problema. Em alguns fundos sim pode ter, mas isso aí é caso a caso. Bom, e por fim, né, acho que vale a pena a gente falar sobre o imposto de renda tradicional das pessoas, que não mudou.
né, a gente vê aqui, ó, o imposto de renda das pessoas ficou até R$ 2.500, como no texto normal, acima de 5.300, as alíquotas são as mesmas, tá? E se manteve também aquela questão do simplificado até o limite de R$ 40.000, que poderá optar pelo desconto simplificado, baixando muito aqui a simplificação. Então, outra questão também é que pode começar a valer a pena fazer plano de previdência, principalmente PGBL, para pessoas que ganham entre 40 mil e 80 mil por ano, que era mais ou menos o limite do simplificado anterior. Essa pessoa vai ter que acabar saindo do simplificado e vai ter que migrar para a declaração completa, provavelmente. E aí, essas pessoas, elas podem preferir abater como? Com gastos com saúde, gastos com previdência e coisas do gênero. Então também vai valer a pena. Bom, gente, acho que é isso. Eu ainda poderia falar sobre mais algumas questões aí, revisão de benefícios fiscais e etc. A última coisa que eu queria mostrar, que eu não mostrei aqui, mas é o seguinte: a gente teve um aumento da alíquota de imposto para minério de ferro. Isso pode pegar aí empresas como a CSN Mineradora, a própria CSN, a Vale, de 4% para 5,5%. Tá? Uma outra parte aqui é o seguinte, né? O que ficou aí de conclusão para gente? Ficou de conclusão que melhorou bastante a situação que era antes, porque aumentou a redução do desconto para as pessoas jurídicas, para as empresas. Então esse dividendo já vai acabar, né, sendo contrabalançado de alguma forma. A gente viu que pode acabar sendo interessante para pessoas criarem clubes de investimentos, caso eles se enquadrem naquela lei. Então é uma coisa que vale a pena já botar na cabeça, que pode valer a pena no futuro, tá? E a outra questão também é que já não cita mais a questão de fundos imobiliários. Então, fundos imobiliários permanecem isentos em termos de rendimentos, tá? E eu acho que a pessoa deve aproveitar isso não como uma vitória, falando assim, não foi tributado ou nunca mais vai ser tributado, não. Não foi tributado dessa vez. É muito provável que em uma próxima reforma tributária, que vai acontecer, né, com certeza nos próximos 10 anos, ele passe a ser tributado. Então, vale a pena ficar mais de olho no gestor, ver se ele está fazendo boas aquisições, aquisições que fariam sentido mesmo com a tributação, até para você se preparar para isso. Eu espero que você, como cotista, e você, como gestor que esteja me assistindo, pense nisso também. Pense esse período que não passou como uma forma de transição, né, do fundo que você tem investido ou do fundo que você faz a gestão, porque é muito provável que isso aconteça em algum momento no futuro, e a gente pediu uma regra de transição, então nada melhor do que uma transição com a própria isenção, né? Então já pensa, porque provavelmente em algum momento fundos imobiliários vão ficar muito maiores do que eles já são, e eles acabam, né, competindo sem igualdade com empresas ou com pessoas físicas ou com fundos fechados. E aí eles acabam conseguindo comprar mais caro esses imóveis, como a gente já falou. Então, em algum momento, eles vão ficar muito grandes e o potencial de tributação em cima desses fundos vai ser enorme, e isso vai acabar acontecendo. Acredito que nos próximos 10 anos, não foi dessa vez, mas assim, pense como uma transição. Pense sempre se o fundo que você está comprando está fazendo aquisições que fariam sentido mesmo com a tributação. Abraços a todos, até a próxima, bons investimentos. Tchau, tchau, pessoal.